Olá! Completando, a nossa sequência de levezas, hoje eu quero falar para vocês de alguns livrinhos que são um auxílio para vocês, pais, e são um auxílio para a gente aqui no consultório também. Eu tenho cliente que chega e vai direto para minha árvore de livros que você está vendo nessa última sequência de vídeos, que era meu sonho ter essa árvore de livros, sonho realizado. Tem criança que chega e vai direto e me pede para ler e quer ver, e são momentos muito importantes para ela e para mim, porque me dão dados muito importantes. Então, já teve um momento, por exemplo, que esses livros aqui ficaram como estrela principal. É uma série, eu não tenho todos, infelizmente eu não consegui todos, e ele fala das várias emoções. Então, quando me sinto irritado, amado, triste, quando sinto inveja, quando me sinto bondoso, quando sinto medo. E é muito interessante que a criança escolhe um livro, eu começo a ler, aí ela fala, não é isso não. E aí ela escolhe outro, até que alguma coisa, algum livro diga o que ela quer me dizer, o que ela quer que eu saiba. E isso também pode acontecer em casa. Então esses livros, eles são suportes, eles são maneiras de você começar um assunto, você começar a entender, ou talvez da criança começar a conseguir te dizer como ela se sente. E eu tive uma experiência muito interessante também com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu tenho uma versão para criança da Ruth Rocha e durante semanas eu li esse livro com a mesma criança, explicando situações geopolíticas, povos, guerras, direitos, e me encantou a curiosidade de uma criança com menos de 5 anos para estas questões. Eu não teria sabido se esse livro não ficasse ao alcance da mãozinha dela e se ela não tivesse sido despertada para o interesse pelos livros. Então isso foi lindo. E eu tenho também esse aqui, que é o Emocionário. Ele é um dicionário de emoções e ele é um livro muito rico, Ele tem as emoções, É muito interessante a maneira como ele, o índice dele já é lindo, olha só, Já tem as figurinhas. E é como um dicionário para criança. Então, ternura, amor, ódio, raiva, irritação, tensão, tédio, expectativa, desalento, frustração, admiração, satisfação, prazer, gratidão. E ele descreve, assim, o que é. Por exemplo, abri aqui na melancolia. Melancolia é uma forma acentuada de saudade ou nostalgia. Quando estamos melancólicos, sentimos que o mundo em que desejamos viver é um lugar muito distante e difícil de alcançar. E aí depois vem, quando a melancolia aparece? A melancolia pode nos dominar nos períodos de mudança. Nesses momentos, vemos com resignação ou tristeza que uma diversão ou um momento agradável está prestes a terminar. Muitas pessoas se sentem assim numa tarde de domingo, pois sabem que o fim de semana está acabando. O lado bom da melancolia é quando você se permite saboreá-la sem ter que fazer mais nada. Mas se esse prazer evapora, surge o tédio. Então é uma oportunidade de você conversar com a criança sobre quando é que ela se sente melancólica, o que ela vive com pesar quando vai acabando. Então são maneiras de puxar assunto. E o que é legal é que também tem emoções boas, porque às vezes a gente corre o risco de focar
só nas coisas difíceis, nas coisas, entre aspas, negativas, e é entre aspas porque não existe emoção ruim, mas existem sentimentos difíceis. E quando você também pode falar sobre satisfação, orgulho, prazer, gratidão, admiração, entusiasmo, é bom, alegria, felicidade, serenidade, alívio. É bom porque a criança vê que também para nós adultos existem todos esses sentimentos. Existem os momentos mais difíceis e os bons momentos. E a gente, lembra que no vídeo anterior eu falei, converse com a criança, fale de você? Essa é uma boa oportunidade, essa é uma boa maneira de abrir a conversa, porque você pergunta para ela o que a faz sentir tal emoção e você pode dizer como você vivenciava essa emoção na sua infância, na sua adolescência, como você vivencia hoje. Porque às vezes, principalmente a criança menor, ela pensa que nós, adultos, somos imunes a todas as dificuldades que ela vive. Pensam que nós, adultos, fazemos só o que queremos, quando queremos. Então, essas conversas são boas para você dizer para ela que você continua vivendo uma vida com os mesmos desafios que ela. E você talvez me responda, os nossos desafios são muito maiores. Não, nós é que estamos mais preparados para enfrentar os nossos desafios. Eles são tão grandes quanto os desafios das crianças. Isso é parte do nosso respeito por elas. Mas, infelizmente, a gente não vive só situações boas, né? Então, há algum tempo atrás, eu comprei 2 livros falando da separação dos pais para as crianças. O Reino Partido ao Meio é uma forma mais caricata de você falar sobre essa divisão, né? Tudo no reino fica dividido quando os pais da criança se separam, né? Então, fica tendo 2 reinos, tudo fica dividido e é muito difícil para a criança porque a caneca dela fica dividida ao meio. Aqui é uma ilustração disso, né? A caneca, a jarra de suco, e é uma maneira muito simbólica de expressar o sofrimento da criança. Mas no final há uma possibilidade, né, de que as coisas voltem a funcionar de uma maneira que não é igual à anterior, mas que também pode ser boa. Então, o final é uma esperança, né? E talvez seja isso o que a criança mais precisa reencontrar em momentos tão desafiadores para ela. E aqui o Duas Casas. Particularmente, eu me encantei com a ilustração desse livro, com a poesia desse livro. Ele é lindíssimo, mas é um texto, eu diria, mais elaborado, né? Então, talvez para crianças um pouco maiores, mas muito lindo também. E são situações que, infelizmente, as nossas crianças enfrentam. E talvez maneiras de começar a conversar com ela sobre um assunto tão desafiador. Para terminar, eu quero mostrar para vocês 2 livrinhos que são o meu xodó. 2 dúzias de coisinhas à toa que fazem a gente feliz e outras 2 dúzias de coisinhas à toa que fazem a gente feliz. Esses livrinhos são o meu xodó porque eu tanto trabalhei usando esses livrinhos com crianças, quanto trabalhei com as minhas pacientes do grupo de vida. Para quem não sabe, o grupo de vida é meu trabalho voluntário com pacientes de câncer. Ele vai fazer 21 anos em setembro desse ano. Nós temos reuniões às quartas-feiras, ainda não voltamos, né, nesse tempo de pandemia, mas funcionamos com reuniões às quartas-feiras, que são reuniões que a gente chama de compartilhamento.
E no final de semana, no sábado à tarde, a gente tem a nossa oficina de artesanato e bijuteria. Eu trabalhei com elas, né, com as minhas pacientes, esse livrinho, porque a gente precisa descobrir coisinhas à toa que fazem a gente feliz no nosso dia a dia. Eu quero terminar esse vídeo, essa sequência de levezas, lendo outras 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz, para que você entenda do que eu estou falando. Passarinhos na janela, pijama de flanela, brigadeiro na panela, gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado, pão quentinho de manhã, drops de hortelã. Acho que as crianças de hoje nem sabem o que é drops, né? O grito do Tarzan, elas também não devem conhecê-lo não. Tirar a sorte no osso, outra brincadeira que eu acho que elas não sabem. Jogar pedrinha no poço, um cachecol no pescoço, papagaio que conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa, vagalume aceso na mão. A gente não vê mais vagalume, né? Mas quem sabe num acampamento da sugestão do Dr. Daniel você encontre uns vagalumes. Dias quentes de verão, descer pelo corrimão. A gente quase morre, né? Mas a gente também já fez. Almoço de domingo, revoada de flamingo, herói que fuma cachimbo. E aqui tem 3, o Sherlock Holmes, o Popeye e o Saci. Anãozinho de jardim, lacinho de cetim, terminar o livro assim. E ele termina muito feliz. Esse livrinho é de um autor chamado Otávio Roth, nascido em São Paulo e infelizmente faleceu muito cedo. Mas qual que é a ideia? Como é que eu trabalhei esse livrinho com as minhas pacientes de câncer? O livrinho ia circulando, né, pela roda que a gente forma, elas liam e falavam uma outra coisa. Então, elas liam um cachecol no pescoço, e aí elas falavam, dormir num lençol limpinho, numa cama esticadinha, né? No dia que você trocou o lençol. Aí a outra lia brigadeiro na panela, e a outra falava, não, eu gosto mais de salgado, então para mim é um prato de canjiquinha, de pela égua, como nós mineiros chamamos. Então era isso, né? O abraço de um amigo, ser bem recebido num lugar. E nós fomos fazendo uma lista de muito mais que 2 dúzias de coisas que deixam a gente feliz. E o detalhe é que a gente leu os 2. Então a gente tinha 4 dúzias de coisas que deixavam a gente feliz e descobriu muitas outras. É esse o objetivo, que a gente descubra pequenas coisas, pequenas alegrias no nosso dia a dia, coisas que nos encantem e que nos ajudem a mostrar para os nossos filhos que esse mundo vale a pena, apesar de todos os desafios que a gente está vivendo nesse momento. Não perder a alegria, não perder a leveza, não perder a esperança e apresentar a eles essa alegria, essa leveza, essa esperança, para que eles não desanimem, como nos deixou a tarefa, né, São Paulo, numa das cartas, né, que ele fala, pais, não atormentem seus filhos para que não desanimem. Então, é para que a gente apresente para eles um mundo que não seja desanimador, um mundo que ainda tenha muitas coisinhas à toa para deixar a gente feliz.